Você pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. Pastor Everton já fez as honras da casa. Amém, queridos? Eu nesse momento quero antes de entrar na palavra, não quero fazer isso no final, mas quero fazer isso agora. O meu pai, que é o pai da pastora Jaque também, né, ele se submeteu a uma cirurgia e ontem levamos ele para o hospital e ele teve que se submeter a uma cirurgia delicada e vai ficar uma semana abaixado, mas graças a Deus a cirurgia foi feita hoje, correu tudo bem, mas eu queria orar, né? A minha mãe está lá com ele e para que nessa semana seja uma excelente recuperação. Amém, gente? Levante sua mão direita, depois eu falo o que eu ia falar. São tantas coisas na cabeça que a gente fica... Mas vamos orar. Pai, eu quero nesse momento orar pela vida do nosso pai, pelo irmão Alberto, Senhor, que sempre está alegre, que feliz, te adorando e preocupado que tudo corra bem. Nós oramos pela sua saúde, Senhor, pela sua recuperação. Toca a sua vida. O restaura, Senhor. Do alto da cabeça à planta dos pés. Toda infecção, toda bactéria, nós amaldiçoamos em nome de Jesus. Toda bactéria que não produz fruto, bons, que seque em nome de Jesus e que haja uma excelente recuperação. Guarda o coração da nossa mãe também, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus, obrigado. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Mateus capítulo 11, a partir do verso 26. Mateus capítulo 11, a partir do verso 25, desculpa. Mateus capítulo 11, a partir do verso 25. O pastor Everton comentou algo aqui e a gente fica muito feliz realmente com o andamento das coisas, né? Hoje, a turma do Lidere hoje de manhã, com toda a chuva, né? Com todo o caldo que caía e o pessoal aqui, né? E também as duas turmas do DP, né? Despertando do propósito, a gente vê que Deus tem feito coisas tão legais, tão extraordinárias. A gente não vê a hora de entrar nas casas. Tio Zé, muito obrigado. E a gente fica muito feliz com o que Deus está fazendo no nosso meio, amém? Ele é fiel. Eu gosto tanto daquela palavra de Paulo, né? Aquele que começou a obra em vós, ele há de concluí-la, né? Então, aquele que começou, ele há de concluí-la, ele há de completá-la, amém? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, deixe esse texto aí por gentileza. E essa palavra, ela começou a queimar essa semana no meu coração, semana passada, dentro da série que nós estamos fazendo, é a penúltima hoje, domingo que vem encerra a série do lar ao mundo, a igreja em movimento, né? Então, se você percebeu, a gente está traçando um trilho, a gente está caminhando em cima dessa questão das casas, dos lares, porque vamos voltar para as casas e você vai poder se conectar a uma casa, vai poder se conectar a um lar. Claro que você não é obrigado a isso de maneira alguma, ninguém é obrigado a nada, amém? Mas isso... nós estamos retomando esse projeto, a gente já vinha conversando sobre isso já há um tempo, e Deus o Senhor compartilhou essa palavra comigo, essa semana, que é Jesus, o descanso para os cansados. Você pode falar isso? Diga assim, Jesus, o descanso para os cansados. E eu gosto muito de falar desse texto aqui, eu gosto demais desse texto, muito desse texto. E eu queria que você lesse, só que eu quero ler a partir do 25 em diante, para a gente contextualizar melhor. Amém? Deixa eu só trocar a tradução da minha Bíblia aqui e vamos lá. Quem está comigo aí diz amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim, porque naquele tempo,
Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o revelar. Amém? Mas olha que legal agora, 28 em diante. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos deixarei vocês mais sobrecarregados. Não, né? Eu farei o quê? Eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo, ele é o quê? Leve. Eu acho essa palavra de Jesus uma das palavras mais fantásticas do Novo Testamento. E sabe que isso é o poder do Evangelho, gente. O Evangelho de Jesus. Existem alguns evangelhos, porque para que você possa entender isso, existem alguns evangelhos que são pregados que não são os evangelhos de Cristo. Até porque a palavra evangelho não é dos evangélicos, tá? A palavra evangelho é uma palavra de pronúncia grega que quer dizer boas notícias, boas novas. A galera aí do Lidério está estudando isso, né? Então quer dizer boas notícias. Então a palavra evangelho, ela não é só dos evangélicos, dos protestantes ou dos católicos. Não, ela é uma palavra grega que quer dizer boas novas, boas notícias. Mas existem alguns evangelhos que não são evangelho, evangelho segundo fulano, evangelho segundo Beltrano, não são o evangelho de Cristo. O que pesa para nós e o que é o nosso balizador e bússola para a nossa vida, âncora para a nossa vida, diga comigo, é o evangelho de Cristo. Ponto final, gente. Se Donald Trump quiser, o evangelho segundo Donald Trump, o problema é dele. O evangelho segundo fulano de tal, não. É o evangelho de Jesus. Estudando um pouco a cultura judaica, é tão interessante a gente saber um pouco sobre essa questão da palavra jugo. Eu tive contato com essa questão de jugo muito cedo, porque eu e a pastora Jaque somos netos de agricultores. Da minha parte, principalmente, a minha parte materna, o meu avô, ele, lembro-me, a carreta de boi, né, de madeira, e o meu avô entregava leite em um bairro da cidade de Sapiranga, e para nós era uma festa quando criança, a gente subia naquela carreta que andava a 10 por hora virando roda, né? E eles diziam, o seu ar no leiteiro está chegando aí, lá, e aqueles tachos, né, cheio de leite e tal, e a gente fazia uma festa, e ele tinha ali uma junta de boi, e eu me lembro o nome dos bois do meu avô, um era meio moro, que era o galante e o mineiro, olha bem, gente, eu me lembro bem, e eu tinha um medo daqueles bois, porque eles eram gigantes, gente. Aquele cupinzão bonito, né? Eles eram gigantes. E o meu avô era aquele alemão muito, né? Muito firme, assim, ele dizia, não mexam com esses bois, porque eles são perigosos. A gente morria de medo. Mas olha que interessante, eles tinham uma canga, um jugo em cima deles, que eles carregavam, que deixava eles alinhados. Então lá no galpão, né? Ele ia lá, colocava sobre eles, ajustava, e então eles conduziam. Quando ele ia lavrar a terra para plantar milho e outras coisas mais para a subsistência da sua família, dos seus filhos, netos e tal, então ele colocava também aquilo conectado ao arado, né, primitivo. Meu avô não tinha máquinas agrícolas poderosas, e aqueles animais eles cumpriam aquele curso. O jugo, então, ele era uma peça de madeira colocada sobre 2 bois. Escute isso, para que eles fizessem o quê? Trabalhassem juntos, não separados, e puxassem, né, esse carro. Mas eu fiz uma reflexão sobre a questão, por que Jesus fala isso?
ele está falando sobre o jugo dos judeus. Eu falei semana passada um pouco, não da expressão jugo, o jugo dos fariseus. O jugo das regras, o jugo pesado que o povo judeu carregava sobre seus ombros. De muitas regras, de muitas coisas. Inclusive eles tinham 2 jugos. Eles tinham o jugo dos fariseus, do próprio povo judeu, e o jugo do Império Romano, que cobrava altos impostos sobre eles. Nós hoje sofremos um jugo no Brasil, nós carregamos um jugo pesado de impostos. Principalmente agora se você vai comprar um produto importado. É um absurdo isso. Nós estamos com um jugo pesado sobre os nossos ombros. Eu admiro os irmãos que têm empresa aqui na igreja, que são comerciantes, você sabe muito bem do que eu estou falando. Sabe muito bem. Os impostos que são altíssimos, que são pagos. Isso não deixa de ser o quê? Um jugo. É uma espécie de jugo. Muitos rabinos, eles falavam que o povo deveria cumprir a Torá, que é o Antigo Testamento, então aquilo era imposto sobre eles e tal. O que eu quero falar com vocês sobre isso e o que eu quero aplicar? Esse jugo naquela época, ele representava uma opressão, um peso demasiado, um cansaço, que reverberava na alma daquelas pessoas. Nós falamos semana passada, Jesus, o médico das almas. Hoje nós estamos falando de Jesus, o descanso para os cansados. Alguém está cansado aqui? Tem alguém que pode te dar descanso. Ele pode te dar descanso. Então, viviam debaixo dessa opressão. Então, como Jesus, ele sempre usava essa linguagem do campo, agropastoril, ele vem e ele fala, ele começa dizendo no verso 25, 11, 25, ele está dizendo: ninguém conhece o Pai se não conhece o Filho. Então nós precisamos entender o seguinte: Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus Pai, e Jesus é o que nosso? Nosso Pai não, Jesus é nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito do Pai. Então Jesus é o nosso irmão. Quem está comigo? Certo? E o Espírito Santo é o Consolador que veio pós a morte de Jesus. O Espírito Santo é o que atua na vida da igreja. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de mim. O Espírito Santo revela, dentro de nós, ele revela Jesus ao coração das pessoas. Ele manifesta a glória de Deus nessa terra. E aí Jesus vem aqui, esse texto para mim, ele é tão extraordinário, gente, ele é tão poderoso, que ele está dizendo: vinde a mim. Eu gosto desse vinde, né? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu, Jesus está falando, ele puxou a bola para ele agora, e eu vos aliviarei. Venham a mim todos vocês que estão cansados e o que? Sobrecarregados, ou seja, carregado é uma coisa, agora sobrecarregado. Eu lembro na época que o nosso pai, ele era caminhoneiro, então ele dizia: olha, eu não posso estar com sobrecarga. Uma carga a mais. Até porque eu tenho uma balança na BR-101, eu vou passar por tal cidade, tem a balança, vai fazer a pesagem do caminhão, eu não posso sobrecarregar. Então, muitos de nós não estamos somente carregados, estamos sobrecarregados. E aí Jesus vem e diz: eu vos aliviarei. Meu Deus, gente, eu vos aliviarei. Queridos, eu quero abrir meu coração nessa noite para vocês e falar algo tão extraordinário sobre isso. Quando nós entendemos isso, nós vivemos um tempo de tanta pressa, de tanta cobrança, de tantas pressões emocionais, espirituais e físicas. Eu estava semana passada assistindo um vídeo extremamente necessário para um tempo tão difícil, aonde hoje as crianças sofrem, e nós também, de vício disso aqui. Nós éramos felizes e não sabíamos antigamente. Eu acabei de trazer um relato para vocês da minha geração, de estar brincando em cima de uma carreta de boi. Nós não tínhamos celular, a gente era feliz. Ah, mas o pastor está viajando, agora está... Que tempo bom de jogar bolita, né?
jogar taco no meio da rua. Aí pegava a bolinha suja no esgoto mesmo, né? Isso limpava na calça, né? E a mãe chamava, pegava uma cueca virada com a mão suja, vinha comendo e ninguém pegava vírus nenhum, ninguém morria. Mas a gente tinha anticorpos extra, né? Para dar e oferecer para todo mundo, né? E agora, meu Deus, há uma sobrecarga sobre a humanidade. Eu vi semana passada um vídeo de uma menina que ela matou a sua mãe a tiros nos Estados Unidos, porque a sua mãe havia tirado ela, 15 anos de idade. Escute isso, ela matou a sua mãe, a sua mãe. Então ela pega o celular da sua mãe, ela desbloqueou, e ela manda um recado para o seu padrasto, se passando pela sua mãe, e também atira nele. Prisão perpétua, 15 anos de idade, pelo o grau. Tudo premeditado, tudo arquitetado. Nós tivemos situações aqui no Brasil também, né? O japonês, acho que é japonês, coreano, chinês, eu nunca sei quem é quem, né? Mas da Yoki, onde a mulher simplesmente ela picou o cara. Tinha tanto amor por ele que ela... Nós tivemos um caso agora aqui. Irmãos, eu não estou vindo com um jornal de más notícias para vocês, tá? Mas eu estou fazendo você refletir o quanto a humanidade não presta sem Deus. Nós não prestamos sem Jesus. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós nascemos, o salmista Davi disse, a minha mãe me concebeu em pecado, ou seja, nós viemos a esse mundo tão tenebroso, por isso nós precisamos ter um encontro com Deus, entender o nosso propósito de vida, porque eu e você, os consultórios de psicologia, de psiquiatria estão lotados, porque as pessoas nascem todos, pastor, não vem com esse papo, irmão, escuta, abre os teus ouvidos, todos nós nascemos com vazio existencial, sim, nascemos, todos nós nascemos com vazio existencial, que precisa ser preenchido pelo amor de Deus. Por quê? Porque eu e você, a gente querendo ou não, todos nós trazemos, através vem dos nossos avós, dos nossos pais, cargas. Eu tenho uma família de amigos, não congregam aqui, mas são meus amigos. Que esse meu amigo, ele vem de uma família de suicídios, pai, irmão, e o espírito de suicídio ronda ele volta e meia. Há 15 dias atrás, um amigo se enforcou. Então eles me chamaram e eu fui até o apartamento deles orar, repreender esse espírito de suicídio que persegue aquela família, porque irmãos, entenda, e disso eu gosto muito de falar, nós não podemos ignorar questões espirituais que não podem ser ignoradas. Muitas vezes as trevas manifestam perseguições espirituais, às vezes são dívidas não pagas, as trevas, e elas vêm cobrar, com juros e correção monetária. Às vezes são demônios mesmo, porque o que os demônios fazem? A não ser querer matar, roubar e destruir, tirar a vida das pessoas, acabar com o casamento, acabar com a família, acabar com os negócios, acabar com as finanças. Irmãos, você acha que o diabo quer o quê? Dar um beijo no teu rosto? E te convidar para comer um churrasco? Ele quer acabar com a tua vida, acabar com os teus sonhos, com os teus projetos, com tudo que você tem, com tudo que você é. Mas quando nós entendemos que Jesus veio para dar descanso aos cansados, não importa o nível de feitiçaria, não importa o nível de inveja, o nível das estratégias das trevas, se você está em Deus, e Deus tem um plano com você, entenda, o barco vai chacoalhar, vai balançar, mas Jesus está no barco, e as coisas vão para o lugar. Aplauda Ele. Aleluia! Ele estava no barco fazendo o quê? Jogando videogame? Não, ele estava dormindo. A palavra fala sobre ele estava descansando. Imagina o cansaço físico de Jesus, aonde
Ele parava, milhares de pessoas cercavam, tocando nele, queriam uma cura. O cego queria ver, o paralítico queria andar, a mulher com fluxo de sangue tocou nele. As pessoas queriam estar perto dele porque ele emanava vida, saía vida dele, saía milagres dele, saía transformação dele. As pessoas chegavam perto dele, elas sentiam o impacto da glória do Pai refletida no Filho, e elas começavam a ser transformadas. E isso tem que ser conosco, gente. Esse é o Evangelho de Jesus. O convite que Jesus está fazendo aqui, relatado em Mateus 11. Você sabe que tipo de convite é esse? É uma promessa de esperança. Esse é o Evangelho. Então, meu irmão, se tu está meio borocochô, minha irmã está borocochô, larga esse negócio de mão, sai desse lugar. Diga comigo, sai desse lugar, irmão. E vem para fora, vem para fora. Respira fundo, vem receber a vida de Jesus na tua vida. É isso. Recebe a vida de Jesus, sabe por quê? Irmãos, pessoas estão piores do que nós. Tem gente nesse exato momento, nós estamos falando de planeta Terra, bilhões de habitantes, nesse exato momento tem pai sepultando filho. Enquanto eu estou aqui pregando, cheio do gás, mas tem pais sepultando filhos, ou filhos sepultando seus pais nesse momento. Enquanto uns estão nascendo nas maternidades do mundo, ou aqui em Porto Alegre tem criança nascendo nesse exato momento, tem outros descendo da sepultura, acabou o seu ciclo de vida. Então não é tempo para murmúria, não é tempo para a gente estar, meu Deus, chorando. Não é tempo de a gente ficar lambendo as feridas, é tempo de a gente entender, Jesus veio. Ele é o descanso para os cansados, e eu reflito Jesus. Então eu tenho uma palavra de descanso para aqueles que estão sobrecarregados. Ele não apenas vê o nosso cansaço, mas Ele oferece um descanso verdadeiro. Porque uma coisa é eu ver o cansaço, mas eu não te dou nada. Naquela época, na cultura judaica, eles usavam, tinham ali, preparavam bacias, toalhas, porque os caras não andavam de Uber, não tinha ônibus. Então eles caminhavam. Então cada casa que eles chegava aí o pastor Everton lá na casa da irmã Marta e da Maria, eles lavavam nossos pés, tinha uma bacia para lavar os pés, para descansar. Era típico da cultura. Eles ofereciam um certo conforto e um descanso. É que nem hoje, acho que de manhã a gente comentou sobre isso. Imagina, lá na minha célula, lá no meu grupo, alguém diz, olha, eu estou passando por uma necessidade. Ah, está com fome? Semana que vem eu mando entregar um X na tua casa. Hã? Uma semana depois, já passou a fome. Se você não fizer, Deus vai mandar alguém que faça. Deus vai levantar alguém. Deus vai levantar alguém, nós somos a nossa generosidade, lembre-se disso. O pastor Everton acabou de orar por dízimos, ofertas aqui. Quando nós tivermos esse entendimento, nós vamos entender que a nossa generosidade é a resposta da oração de alguém que está clamando. A nossa generosidade sempre vai ser a resposta. Primeiro ponto, o convite de Jesus, Ele disse, vinde a mim, isso é um convite. Não é uma carta de demissão, é um convite. E não é um convite para uma religião, mas para uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não é o caminho, irmãos, o cristianismo não é um caminho, não é um convite para uma religião. Até porque Jesus não é uma religião, Ele é uma pessoa. Assim como Deus Pai, Ele é uma pessoa. Deus, desde o princípio de tudo, ao cair da tarde, Ele se apresentava a Adão, porque Ele queria ter relacionamento com Adão, conversar com a obra das suas mãos. Relacionamento com Deus. Quando nós entendemos isso, igreja, nós saímos dessa esfera da religiosidade, e nós começamos a desfrutar de uma vida com Deus poderosa. Então entenda, Jesus não é uma religião, Ele é uma pessoa. Ele não exclui ninguém, Ele diz todos os que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados. Não, você está como?
Tá, o de depressão vem para cá. E você, tá mais... Não, todos. Todos, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Vem todos vocês. Todos. Irmãos, entenda, isso mudou a história naquela época, porque as pessoas andavam com uma canga, andavam com o jugo de uma opressão. De repente aparece o filho de José, o carpinteiro, e da Maria, a menina aquela que apareceu grávida antes do casamento, que os judeus não engoliam essa história. Porque uma coisa eu vou dizer para vocês, uma das piores coisas do ser humano é fazer do pecado de alguém um espetáculo. Isso é uma conta cara que Deus vai cobrar. Nunca faça da dor de ninguém um espetáculo. Nós não fomos chamados para isso. Entenda, cristianismo não é. Jesus nunca fez isso. E nós nos dizemos cristãos. Nós somos discípulos de Cristo, nós somos a imagem do Deus vivo. Ele disse lá em Gênesis capítulo 2, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que nós precisamos oferecer? O que Jesus oferece? Vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados. As pessoas estão abatidas, estão tristes, sobrecarregadas, oprimidas. Algumas carregadas de demônios, chegam a andar de corcundas. Até porque misericórdia são chamados de cavalos, né? Misericórdia. Quero dizer uma coisa para você, você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Isso não significa que você vai caminhar pisando nas pessoas, mas Deus te colocou num lugar de governo. Porque você é um príncipe de Deus, você é uma princesa do Senhor. Ele não exclui, a única condição é reconhecer a necessidade de ajuda. É chegar para Ele e dizer, Senhor, eu preciso ser ajudado. Houve um avivalista. Eu tenho alguns livros dele na minha casa. Ele é o pai do Desafio Jovem, dos centros. David Wilkerson. Esse homem era pastor de uma igreja em Nova York. Ele morreu num acidente de carro, já idoso, em 2007. Esse homem era um homem de oração, um homem tão extraordinário. E ele, quando jovem pastor, Nick Cruz, um dos maiores traficantes daquela região, ali Brooklyn, Nova York. Estou falando como se eu conhecesse, já estive lá umas 10 vezes, não, né? Ele já esteve lá, né? Várias vezes. É Zona Norte aqui, né? O Brooklyn aqui da Alvorada, aqui, né? Né, Rui? O Brooklyn nosso aqui. E aquele homem, ele estava pregando o Evangelho. E de repente, Nick Cruz manda chamar ele e dá um veredito para ele: eu vou te apagar. Para de pregar Evangelho aqui, esse negócio de igreja, não quero saber, quem manda aqui somos nós. A máfia que coordenava. David Wilkerson, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele disse: eu não vou te obedecer. Você pode me matar, eu não vou te obedecer. Me convém obedecer a Deus e eu tenho uma mensagem de salvação para a tua vida. Resumindo a história, aí nasceu um grande filme, um livro, Entre a Cruz e o Punhal, que se tornou um best-seller. Se você jogar no Google, A Cruz e o Punhal, é um livro que fala a história de Nick Cruz, e nasce o Desafio Jovem, que tem em Três Coroas, aqui no Rio Grande do Sul. Meus cunhados na época se recuperaram ali, ligado aos Estados Unidos, aonde nasce a recuperação de drogadição de pessoas envolvidas com drogas, através de um homem que não teve medo, mas por uma direção de Deus, ele disse: eu vou obedecer a Deus, e o Evangelho vai te atingir. E aquele homem teve a vida dele transformada. Quantos estão carregando sozinhos, pesos na sua vida, pesos de problemas familiares, pesos de vícios, de culpas, de preocupações, mas Jesus chama para entregar para Ele. Essa semana, uma médica que matou o marido, se enforcou na prisão.
Uma médica, estou falando de uma mulher, uma médica. Quantos anos estudando medicina, que profissão linda, que cuida dos outros. Mas ela matou o seu marido, assassinou o seu marido, estava cumprindo pena, encontraram ela pendurada essa semana. Meu Deus, pastor, o senhor só assiste tragédia. Não, eu sou muito bem informado. Eu não gosto de olhar jornal de tragédia, nem assisto jornais. Lembro você que nesse mês ainda, não findou, é o mês amarelo, de prevenção ao suicídio. Nós fizemos algumas postagens aqui, a mídia da seda, sobre isso. Peso de algo que muitas vezes é feito no impulso, na ira. A ira do homem não opera. Nós podemos nos irar, mas não podemos pecar. Então você pode se irar, não tem problema, mas muitas vezes nós nos excedemos e nós pecamos. Quantos pesos nós carregamos. Irmãos, existem famílias que estão sobrecarregadas. Filhos que viram seus pais morrerem na sarjeta com o vício do álcool. Que hoje, talvez alguns tenham trauma de passar perto de um bar, porque vem aquela imagem daquele pai que chegava com uma garrafa de cachaça embaixo do braço. Ou outros tipos de vício. Eu me lembro, uns anos atrás, 2012, quando eu ajudei a gerenciar uma construtora, uma pseudo-construtora, em Charqueadas. E eu fazia o pagamento dos funcionários da equipe ali, eu fazia o pagamento na sexta-feira, 3 horas da tarde, 3h10, já tinha gente pedindo vale. 10 minutos depois que eles tinham recebido o pagamento. E alguns deles já começavam a incomodar de manhã, na sexta de manhã, na hora do café. E aí, pastor, vai ter vale hoje? Que hora a gente vai receber? Eu falei, meu Deus, começou. E alguns, sabe o que faziam? Procuravam a casa da luz vermelha e já deixavam toda a sua semana. E as suas esposas, talvez com filhos pequenos, esperando. Por isso, irmãos, que nós temos palavras de vida eterna. Nós carregamos isso. Nós carregamos isso. Eu não carrego uma religião dentro de mim, eu carrego uma pessoa dentro de mim. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. Eu não carrego, mas qual é a tua religião? Eu não tenho religião, tenho Jesus na minha vida. Eu fui alcançado pelas boas novas desse evangelho. Amém, queridos? Segundo, primeiro um convite, diga comigo, um convite. O segundo agora é uma promessa. Ele tem uma promessa, ele diz, eu vos o que? Aliviarei. Então isso é uma promessa. Você está sobrecarregado, tem uma promessa, eu vou aliviar vocês. Eu vou aliviar vocês. Imagina aquela mulher com fluxo de sangue. Ela disse, tão somente eu tocar nas suas vestes, na hora das suas vestes eu serei curada. E olha que Jesus estava indo orar por uma menina de 12 anos que tinha morrido, a filha de Jairo, do sacerdote. Irmãos, é tão interessante, os discípulos estavam discutindo sobre leis, sobre isso com os escribas, havia um pai, um sacerdote chamado Jairo, desesperado, para que Jesus fosse orar pela sua filha que tinha morrido. E aí, olha que interessante isso, aí uma mulher com 12 anos com fluxo de sangue vem e o toca. O número 12 na Bíblia significa poder, autoridade. Ela é curada e ele vai à casa da menina que tinha 12 anos de idade. Ele chega lá, ele tira todos os incrédulos, porque a gente tem que parar de andar com o incrédulo. A gente tem que andar com pessoas que tenham cheios de fé. Depois não adianta a gente reclamar. Eu tenho que andar com pessoas que têm, como foi falado semana passada, mesas que curam. Eu vi um encontro das meninas aqui, eu me emocionei. As meninas aqui da igreja, aqui, fizeram outro dia, se encontraram aqui, um sábado, fizeram um café e tal. Meninas que não somente estão desesperadas para casar, estou brincando, não. Estou brincando, isso foi da minha parte. Mas meninas cheias de Deus, essa igreja, digam cheias de Deus. E aí elas fizeram um post ali, eu estava escutando, e uma canção, a tua mesa cura. E aquilo mexeu comigo. Falei, Senhor, são mesas que curam. Mesas que trazem cura. Jesus entra naquela casa e ele diz, sai você, sai você, sai você. Eles já estavam num coro, comemorando a morte da menina. Ficou apenas os discípulos dele.
E os pais, ele disse, ela apenas está dormindo. Ele toma a menina pela mão e diz para os pais, deem algo para ela comer. Ele ressuscitou a menina. Irmãos, quando nós andamos com pessoas cheias de fé, os nossos sonhos são ressuscitados. Aquilo que estava morto começa a resplandecer, começa a brotar novamente. A nossa visão é alinhada e as coisas voltam aos trilhos. Porque Jesus é o descanso para os cansados. Ele é o descanso para você. E é uma promessa, alívio aqui não é apenas momentâneo, mas uma cura interior, gente. O poder do Evangelho, entenda, o Evangelho não é uma dose que você toma aqui momentaneamente, não, ela é algo eterno, para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para curar as tuas dores. Esse é o poder do Evangelho de Jesus. Jesus oferece paz em meio às tempestades. Buda não pode fazer isso, já morreu há muito tempo. E está lá sentado pedindo moeda até os dias de hoje. O Jorge, como diz um pastor aqui da Alvorada, amigo meu, nunca desceu do cavalo para me ajudar. Está lá o Jorge. Coitado do Jorge, que era um cristão, né? Era um cristão da Idade Média. E ainda deram esse encargo para o nosso irmão Jorge. Quem pode aliviar tuas cargas, quem coloca para correr as trevas que tentam entrar na tua casa é Jesus Cristo. Há poder no seu sangue, há poder no seu nome. A sua presença constrange as trevas. Manda embora o medo. Ele não promete ausência de lutas, mas descansa em meio às lutas. Sabe que isso aqui buga a cabeça de muitos. Como assim descansa em meio às lutas? É isso aí sim. Se ele está no barco com você, vai chacoalhar, mas ele está no barco. Ele está no barco. Se ele está no barco, vai passar a tempestade. Essa noite não choveu a noite inteira? Depois teve uma trégua, depois choveu de novo. E agora tivemos uma trégua. É assim, não dura para sempre. E hoje nós vivemos um tempo em que o mundo oferece tantas distrações para aliviar momentaneamente as pressões e as dores. Mas eu prefiro ficar com Jesus. Pastor, tu não sabe o que eu estou passando. Sabe uma dica que eu vou te dar, uma receita? Procura um lugar tranquilo. Coloca uma canção de adoração. Uma canção que vai fazer a tua alma ficar em paz. E só fica quieto. Não precisa falar nada. Mas eu não sei orar. Não precisa orar. Coloca uma canção de adoração. Pede para o pessoal do louvor aqui as playlists que são cantadas aqui na igreja. O pessoal da mídia vai passar isso para vocês. Pede para o Dani que incomoda ele no final da reunião. E você coloca uma canção e descansa. Salmo 46:10. Sabe o que Deus fala? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Todos os momentos de guerra de alto nível que eu passei ou ainda enfrento, sabe o que eu faço? A minha casa, eles sabem disso. Eu me silencio, eu me retiro. Porque nesse momento não vai ser jornal com más notícias que vai me ajudar. Não vai ser algumas opiniões que não vão me ajudar. Mas eu conheço alguém que é o leão da tribo de Judá. Eu recorro a ele. Senhor, e agora? O que eu faço? Como eu me posiciono? Eu aprendi isso quando criança. Quando criança. Ele é o descanso para as nossas almas. Ele é o descanso. Ano passado eu tive um burnout, eu procurei um psicólogo, até porque eu não sou Superman. E eu sempre falo para pastores amigos meus, vai procurar um psicólogo que tu tá mal. Ah, mas ora por mim, não vou orar por ti, vai procurar um psicólogo. Que pastor é bicho triste, ou raça. Os caras estão, o cara vai pagar uma consulta, vai procurar um psicólogo. E eu fui num psicólogo que é pastor amigo nosso. E ele disse, cara, compra esses 2 livros aqui e lê. E eu comprei os livros. Ele me deu algumas dicas, mas ele disse, cara, eu estou falando com um homem de Deus. Tu é um cara de Deus. A outra parte tu sabe o que fazer.
Irmãos, eu estou te falando sobre Jesus. Eu estou te falando que Ele é o descanso para os cansados. Mas a tua parte tu tem que fazer. Quem confia, entrega, não fica segurando. Eu confio, não, quer dizer, não, entrega. Entrega. Quem confia, entrega. Deus está agindo. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Você quer um salmo de guerra espiritual de alto nível como esse? Ah, mas isso aí é papo de crente. Você que pensa. Isso é papo de quem conhece a linguagem do céu. Irmãos, essa semana eu ouvi uma palavra tão poderosa. E uma oração daquele pastor me chamou a atenção. E essa semana eu praticamente a semana inteira eu fiz essa oração. Eu falei, eu vou aplicar isso para mim. Falei, Senhor, alinha minha mente e o meu coração na tua frequência. A semana inteira, irmãos, não estou mentindo, estou falando sério. A semana inteira eu orei essa semana, todos os dias, Senhor, alinha minha mente e o meu coração, ajusta eles na tua frequência. Se você não ajustar, quando você acerta a frequência, fica alinhado. Fica alinhado. Sabe por que muitas vezes nós ficamos mal? Porque nós não estamos na frequência de Deus. Nós estamos mais pendendo para um outro lado de uma outra, nós estamos pegando uma frequência externa. Ajusta, traz e vai ajustar a frequência de Deus. Vocês querem algo mais poderoso do que foi falado aqui? 5 pães e 2 peixes? Essa não é a nossa matemática, é a matemática de Deus. É a matemática dele. Como assim 5 pães e 2 peixes para alimentar toda essa multidão? Senhor, despede eles. Olha que os discípulos eram incrédulos, né? Despede, nós não temos... Não, só um pouquinho. Eu não posso despedir eles assim. Terceiro ponto. O caminho do descanso. Tomai sobre vós o meu jugo. E aqui ele está dizendo que estar debaixo do jugo de Cristo é estar ao lado dele. Está do lado, segurando na sua mão. E ele está, sabe o que? Olha que forte isso, gente. Você está ao lado dele e ele está equilibrando o peso. Se você está sobrecarregado, ele alivia a carga, porque ele está ao teu lado. É tão interessante que quando ele fala para os discípulos, eu não vos deixarei órfãos, lá no livro de João. Mas eu vou deixar para vocês o outro Consolador. Eles já começaram a entender que era uma palavra de despedida. E eles começaram a ficar aflitos. A palavra Consolador é paráclito, é a mesma palavra para advogado. Quer dizer, aquele que está ao lado. A palavra Consolador, que é o Espírito Santo, é aquele que tem as mesmas características de quem o enviou. Então ele vem para estar ao nosso lado. Irmãos, entenda, se você entender, é nos piores momentos da tua vida que a glória de Deus vai se manifestar. Porque se você estiver muito feliz, com muito dinheiro no bolso, você nem no culto aparece. Nós somos assim, eu me incluo nisso. A gente relaxa, está tudo bem. Então entenda que a gente tem que chacoalhar o barco de vez em quando, para a gente, sabe o que? Entender. Por isso, irmãos, entenda algo que eu vou dizer, que a nossa fé, ela não está baseada em obras, para que a gente não se glorie. O justo viverá pela fé. Fazemos obras, ajudamos, estendemos a mão, faz parte do Evangelho, mas isso não é o centro do Evangelho. Isso não é o centro do Evangelho. Tem gente que acha que o centro do Evangelho é só fazer boas obras. Não, isso é um dever nosso como cristão. Estender a mão para quem está em necessidade. O centro do Evangelho é salvação, é vida eterna. É uma transformação de dentro para fora. Amém? Você pode dizer assim, como é que eu era antes? Como é que eu sou hoje?
E deixa eu te dar uma dica para você, mas eu não consigo. É um processo. É um processo, é um processo. Deixa Deus entrar no teu processo. Você pode fazer essa oração que eu fiz e dizer, Senhor, coloca o meu coração e a minha mente na tua frequência. Você vai ver o que Ele vai fazer com você. Então não é um peso de um jugo, de uma religião. E descansar não significa que a gente vai parar de lutar, até porque um lutador de boxe, Muay Thai, seja qual for a arte marcial, ele precisa o quê? Se preparar. Como é que eu vou cortar uma madeira se o meu facão, o meu machado não estiver afiado? Eu preciso deixar afiado. Eu preciso me preparar, e o descanso vem. E muitas vezes nós tornamos o nosso descanso como um relaxamento no sentido de esquecer o nosso posicionamento. Alguém está cuidando de mim. E nós precisamos entrar no ritmo de Deus. Senhor, todas as coisas estão nas tuas mãos. Eu estou cansado e sobrecarregado. Eu estou aflito. Outro dia, eu assisti um vídeo de um jovem. Ali estava um travesti, numa esquina. E esse jovem estava com um violão. Então ele chega e diz, eu posso cantar uma canção para você? Ele falou, pode. E ele começou a cantar uma canção. E aquela vida tão preciosa, ela começou a cantar as estrofes daquela canção. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo levou ela de volta ao lugar de um dia onde ela saiu. Irmãos, por isso que eu e você não temos o direito de julgar ninguém. Não julgue a prostituta da esquina, o traficante, o drogado, o assassino. Não julgue o impostor, porque você será julgado na mesma balança, com a mesma medida que julgardes. Nós gostamos de, sabe o que? Extrair algumas partes da palavra. Aquele homem que estava ali se travestindo na sua identidade, por uma decepção, por um trauma, por um abuso, por tantas coisas, ele voltou para Cristo. Porque bateu nele uma saudade. Irmãos, entenda algo que eu vou falar para vocês que é muito forte isso. Todas as vezes, você sabe quando é que os vícios, cocaína, maconha, droga, álcool e tantos outros vícios que tem, eles afloram? É nos momentos que nós estamos em aflição, porque é acionado um dispositivo cerebral. Todas as vezes, esse é o maior cuidado que nós temos que ter quando nós estamos num momento de tamanha fragilidade, que tudo conspira contra nós. O nosso cérebro dispara e nós começamos a ter saudade, as trevas vêm, saudades do pecado. A gente sempre diz assim, eu já ensinei isso para vocês, né? O diabo não lê a nossa mente. Sim, mas ele conhece o ser humano há quantos anos? 10 anos? Milênios e milênios. Ele não precisa ser psicólogo. Ele conhece como o ser humano age. Ele é um excelente observador. Então ele gera uma atmosfera. Tu está depressivo, eu vou gerar uma atmosfera pesada. Eu vou fazer você sentir saudade de cheirar cocaína. Eu vou sentir saudade de você se prostituir novamente. Eu vou sentir saudade de você mergulhar na comida e você se jogar para dentro desse prato e você se afundar nisso. Eu vou fazer você ficar mais depressivo ainda. É assim que as trevas agem. Sobrecarga. O que o Espírito Santo faz? Ele faz o contrário. Ele começa a expelir o medo. Ele começa a empurrar. Ele começa a aliviar o nosso coração.
Por isso que nós precisamos o quê? Se conecta com Deus. Senhor, alivia minhas cargas. Está pesado. Está pesado. Eu estou enfrentando um problema no casamento. Vai para Deus, recorre para Deus. Vai para Ele. Eu estou enfrentando um problema financeiro. Vai para Ele, 5 pães e 2 peixinhos. Ele manda recurso da onde você não imagina, na hora que você não imagina. Ele é Deus. Ele é Deus. Mas e agora como é que vai ser? Meu Deus, agora como é que vai ser? Vai ser melhor do que era antes. Porque Deus está no controle. Ou nós não temos fé em Deus, ou a nossa fé está onde? Eu já estou encerrando. O jugo da religião, o peso da religião, das trevas. Meu Deus. Irmãos, que nós venhamos alcançar milhares de pessoas ainda, é o que nós temos falado isso desde o primeiro. Milhares, nós vamos alcançar milhares de pessoas ainda. Pessoas oprimidas, que precisam de Cristo. Sabe você, que o Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais, para que a gente comece a ver, sabe o quê? As pessoas com as suas cargas espirituais. Para que a gente comece a ver realmente como Jesus vê as pessoas sobrecarregadas e nós possamos chegar para elas e dizer: há uma palavra de vida eterna para você. Acho que o tio Rudy não está aqui hoje, mas eu gosto de usar o exemplo deles. Nós estávamos falando como eles chegaram na Maringá. Está na live, está no culto online. É impressionante como eles chegaram. Envolvidos com feitiçaria, envolvidos com vício e tantas outras coisas. Algo geracional. Ambos foram doados quando crianças, rejeitados pelos seus pais, tanto Dona Carla como o seu Rudy. Você tem problema, irmão? Você tem problema? Eu não tenho problema quando eu olho para o lado. Eu não tenho problema. Foram rejeitados. Imagina, Dona Carla, sua mãe ganha ela no meio de um arrozal. Aqui no interior, um arrozal. Imagina sua mãe: você não estava grávida? Sim, ganhei já. Não quero. Você tem problema, irmão? Se o Evangelho não abraça, as trevas vêm e abraçam. Por isso que tem milhares de pessoas nessa cidade aqui batendo cabeça. Vocês acham que Satanás não nos mira todos os dias? Sim, porque nós vamos continuar incomodando ele, até que Jesus venha. Cadeias precisam ser quebradas, grilhões despedaçados, pessoas precisam ser resgatadas. Esse é o poder do Evangelho, irmãos. O Evangelho é show. Podemos ter luzes, câmera, ação, mas o Evangelho é o poder de Deus que transforma vidas. Ah, mas isso era no seu tempo. Vamos parar com essa palhaçada de seu tempo. O Evangelho: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus continua eterna e poderosa. Continua eterna. Ah, mas eu tenho um sonho de ir no presídio. Vai, irmão, o que te impede? Vai, pode nascer em você um ministério extraordinário. Você quer o meu aval dos pastores? Nós já liberamos, né? Vai na benção, irmão. É assim que nascem os ministérios poderosos. O meu ministério é resgatar a prostituta. Sai agora então. Sai daqui do culto e já vai, irmão. Procura um lugar, vai pregar o Evangelho. É assim que os ministérios surgem. Derrama aquilo que está sendo derramado dentro de você. E para encerrar, Jesus ele traz um modelo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós vivemos um mundo que exalta o orgulho, a força e a independência. O orgulho abate qualquer um que se levanta. Eu não vi um orgulhoso ficar de em pé. Nós somos chamados para sermos dependentes de Deus e não independentes dele. Maldito o homem que confia na força do seu próprio braço. Maldito o homem que confia no homem. A nossa força vem de Deus. Nós precisamos estar nele.
Jesus ensina mansidão, humildade, caminhos que conduzem à paz. Quando nós entramos nesse caminho, nós vamos encontrar e descobrir que Jesus é o remédio para os cansados. Às vezes, quando eu estou atacado da minha coluna, as minhas hérnias ficam me incomodando, então eu tenho que tomar uma dipirona de 1 grama, que faz menos efeito do que toda hora paracetamol. Eu tomo a dipirona por obediência, mas eu digo: Jesus, Tu és o meu remédio. Tu levou sobre Ti as minhas hérnias, elas não são mais minhas. Tu levou, me restaura, mas eu também tenho que fazer a minha parte. E eu estou fazendo a minha parte. Senhor, me restaura. Tumor desaparece, vai embora. Esse dia uma irmã ligou: pastor, um diagnóstico de um nódulo que apareceu. A irmã que limpa aqui a igreja, que ajuda aqui, ela pegou um Uber. E ela disse: manda um abraço para o pastor Leandro. E diz para ele: eu fui curado de HIV lá no prédio da Maringá uma vez, num apelo. Não fui eu que curei, foi Jesus que curou. Curado de HIV, com exames comprovados. Disse: manda um abraço, um dia eu apareço lá, estou trabalhando muito, moro em outro lugar hoje. O que você tem feito, meu irmão? Só se queixar da vida? Jesus está aqui nessa noite. E eu quero fazer um apelo nessa noite. Eu não posso pregar sobre isso e não fazer o apelo de: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado nessa noite. Se coloque em pé no teu lugar. Deixa eu falar algo para você. Cada um de nós tem as nossas lutas, os nossos desafios. Às vezes, são quase parecidos. Quem hoje no Brasil não está enfrentando um problema financeiro? Batalhas. Olha, um país inteiro está sofrendo. Pós-enchente, muitos agricultores aqui, um tirou a vida essa semana. Muito triste. Muito triste. Porque não conseguiu. O descaso, por isso que a nossa esperança não está no governo A ou B, está em Deus. Está em Deus. Os governantes vão falhar. Mas nós temos uma esperança. Nós temos alguém que se importa conosco, que Ele é o remédio para o nosso cansaço. Talvez o teu cansaço é uma doença física que está te sobrecarregando, é um vício, é uma luta, é uma carga. Talvez é algo na tua alma, é uma depressão, é uma angústia. A angústia é algo que engasga, sabe? Ela vai nas entranhas, ela volta e ela fica aqui, nessa região. Muitas vezes algumas pessoas sentem dores, porque o sistema nervoso é afetado e reflete dores musculares, dores violentas. Isso é muito sério, gente. Mas eu quero dizer algo para vocês. Eu vou repetir o que Jesus me pediu para mim repetir. Venham até Ele, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que Ele vai aliviar vocês. Ele está aqui nessa noite. Então, se você nessa noite, há um convite feito, se você quiser vir aqui à frente e dizer: olha, eu estou sobrecarregado, mas eu vou pedir um favor. Se você vier aqui, não peça oração depois que acabar o culto. Por quê? Senão você vai invalidar a oração que já foi feita aqui. Isso nós ensinamos aqui há anos e a gente tem que voltar a ensinar isso. Quem está me entendendo? Irmãos, isso não é ignorância, isso é instrução.
Você vem, nós oramos por você, você vai receber, você volta para o teu lugar. Mas se você voltar, sabe o que você vai dizer? Eu não acreditei aquela hora na oração. Eu não acreditei na oração do pastor Éder, eu quero que o pastor Leandro ore. Não, eu não acreditei na oração do pastor Éder, eu vou pedir para o pastor Luiz Fernando. Não, gente, quem cura é Jesus, não é nós. A gente é só um instrumento. Amém, gente? Nós precisamos ser uma igreja consciente, inteligente. Amém, queridos? Amém, amados? Então enquanto nós vamos adorar, essa canção é tão maravilhosa. Talvez a sobrecarga que está sobre você é porque você precisa aliviar o teu coração e perdoar alguém. Sabe, talvez você está pesado porque você precisa liberar o teu coração. E isso não é muito fácil não, mas não é impossível. Nós estamos aqui num ambiente de casa, um ambiente de mesa, de compartilhamento, a presença de Deus está aqui. Você é livre, se você quiser vir aqui à frente, você pode vir. Nós vamos adorar o Senhor e depois nós vamos impor as mãos sobre você, nós vamos orar sobre você. Amém, queridos? Fique à vontade, o convite foi feito.